você se sente sufocado pelo sentimento de que está tudo muito ruim ao seu redor, esse episódio é para você. Eu sou a Camila Covre, eu falo sobre desenvolvimento pessoal e linguagem comportamental. Se você gosta desses assuntos, deixe seu like nesse vídeo e siga o canal para acompanhar os próximos episódios. No episódio anterior, eu mencionei um pouco, sobre a minha trajetória na construção desse podcast. Eu falei ali sobre os pensamentos negativos que tomam conta da gente, e eu tenho por experiência esse conhecimento de que quando a gente tem muito desse comportamento, de querer entender a razão das coisas, de querer que as coisas saem, não necessariamente só do nosso jeito, mas que as coisas saem bem, e como se não fazer perfeito fosse muito doloroso, e eu não consigo conviver com a ideia de que eu fiz algo que não foi muito bom, e o quanto isso pode ser desgastante, Isso pode fazer com que a gente entre ali num abismo, que tem um salmo que fala que um abismo chama um outro abismo, A gente já tem essa mania, de se chicotear, de se criticar, de se punir por ter feito algo errado, e aí a gente faz algo errado, a gente vai lá, se pune, e aquilo vai criando um ciclo e vai te afogando até que chega um momento em que você só quer dizer chega, já deu, para o mundo que eu quero descer, que é aquele sentido de que Deus, eu tô aqui a passeio, nada dá certo, não é nem a passeio, passeio ainda é divertido, e o que eu tô fazendo no mundo, nada dá certo, por que eu faço, me tira daqui, aquela sensação de que não quero mais, essa parte tá muito ruim, tá muito negativo, que eu faço, que é aquele sentimento de vítima, de se sentir a vítima das circunstâncias, a vítima das pessoas, parece que tudo contribui contra você, porque tudo contribui de uma forma negativa, e ninguém me ama, ninguém me quer, e aquela sensação horrorosa de estar sozinho no mundo, que junta um pouco do perfeccionismo com a dor de se sentir abandonado, de sentir que ninguém te entende, de que ninguém te apoia, ninguém olha de verdade para você. E são dores muito agudas, que quanto mais a gente sofre nelas, mais aquele sentimento de vítima perpetua, e realmente o comportamento da vítima, da pessoa vitimista. Na verdade, quando a gente usa a expressão vitimista, ela vem sempre num sentido negativo, como se a pessoa estivesse fazendo aquilo de propósito, como se a pessoa estivesse forçando a barra, embora exista sim o vitimista forçado, a pessoa que está condicionada a controlar o comportamento dos outros a partir daquilo que ela está passando. Mas mesmo quando chega nesse nível de usar o vitimismo, a situação que muitas vezes é real, ela realmente está passando por aquilo, até chegar nesse ponto de usar aquilo em benefício próprio, de forma muitas vezes inconsciente também, essa pessoa estava convivendo com dores há muito tempo, ela já estava ali se sentindo realmente muito mal por um longo período, e aquilo deixou ela naquela situação. Porém, esse sentimento, ele tem um fundo, uma razão de ser, e eu já passei bastante por isso, que eu tava ali gravando o episódio anterior, e eu me lembrei, desse meu período meio deprimido, de querer pedir, não cheguei a pedir literalmente, mas eu questionava Deus no sentido de por que eu tô aqui ainda, para que eu sirvo, que eu vim fazer nesse mundo, porque parecia que eu não me encaixava em lugar nenhum, em todos os lugares que eu estava, aliás, os poucos lugares que eu estava, parecia que eu estava deslocada ali, que eu estava sobrando, que eu estava incomodando, que eu estava gerando custos e não conseguia contribuir da melhor forma ali onde eu estava. Isso num período passado ali, há mais de 10 anos atrás, eu tive esse sentimento
de estar nessa situação e falar para Deus, o que eu tô fazendo aqui ainda? Tem como dar uma abreviada nessa história, porque, né, não tá indo para lugar nenhum. Foi quando eu entendi exatamente essa questão, né, da história, né? Quem que escreve a nossa história, né? Nós somos marionetes que vivemos no mundo ali, só seguindo um roteiro que já foi pré-estabelecido. Então, se eu escolher ir para cá ou para lá, tanto faz, porque não fui eu que escrevi essa história, eu tô aqui só interpretando e eu não tenho participação nenhuma nisso. Foi quando eu entendi exatamente essa parte, né, da autonomia que a gente tem para ser quem a gente é, né? Claro que existe, que eu creio totalmente que existe um Deus que, acima de tudo, né, que entende tudo, que sabe o fim de todas as nossas escolhas, não importa quais sejam. Porém, não significa em lugar nenhum é dito que ele que escolhe por nós. Muito pelo contrário, a palavra de Deus diz que nós somos responsáveis até por crer nele ou não, né? Ele nos dá essa alternativa de crer. Tem ali outras partes que eu não vou entrar no mérito, mas fala ali literalmente, né, claramente, de que nós temos a opção de crer ou não na obra da cruz, por exemplo, para a salvação. E aí, pensando, né, nessa questão de ser autônomos, de ter nossas próprias escolhas, que eu comecei a colocar essa história, né, que muitas pessoas já diziam sobre o ser protagonista, né, seja protagonista da sua história. Porém, o protagonista ainda depende de um roteiro que não foi ele que escreveu, né? Ele pode até ser o personagem principal, o bonzão da história, mas ele não necessariamente, ele está refém ali de alguém que escreveu o roteiro para ele. E aí eu fui construindo essa história, né, de que é melhor ser o autor do que ser o protagonista da história, porque o autor tem controle não só do protagonista quanto de todos os coadjuvantes e até do vilão da história. O autor consegue controlar. E isso fui alimentando ali, fui estudando, né, para entender realmente sobre isso e fui amadurecendo essa ideia. Claro que nesse contexto, né, de eu ser autor da sua história, eu só estabeleci essa premissa ali muito próximo do período em que eu escrevi o meu livro, que eu mostrei também no vídeo anterior, vou mostrar daqui a pouco também. Mas esse sentimento principal, né, de que eu tenho responsabilidade pelos meus atos, e eu sendo responsável pelas minhas escolhas, tendo ela sido influenciada por outras pessoas, tendo ela sido condicionada por pelos ambientes em que eu estava, ou não importa se eu não estava consciente das escolhas que eu tinha feito, o fato é que eu estava sofrendo consequência de escolhas minhas. Escolhas ensinadas ou não eram escolhas. E a partir daquele momento, eu tive esse insight de, ok, eu posso fazer novas escolhas a partir de então. E foi o que eu fiz. Eu passei a fazer escolhas o máximo consciente possível. Claro que a nossa consciência, ela depende de vários fatores, né? De várias condições que a gente tem ou não de entrar em contato com algumas coisas. Tem algumas coisas que a gente precisa de mais maturidade, a gente precisa de mais informação, a gente precisa de mais disposição, às vezes até física, para encarar e lidar com aquilo. Porém, o máximo é sempre possível a gente ter ali sempre que fazer algumas escolhas com razão, olhar sempre se a gente dosou ali as emoções necessárias para aquela escolha e tudo mais. E sempre que não tiver uma razão, né, não der para racionalizar suficiente uma ideia, é o momento de pedir ajuda ali para outras pessoas te ajudarem a organizar as emoções, que é o que a análise corporal recomenda para as pessoas que são mais emocionais ou para as pessoas que estão com uma dor ali específica nos traços emocionais. Elas vão precisar de um suporte, né, de uma ajuda de outras pessoas de fora para que ela consiga fazer ali aquela organização emocional
e tirar ali as razões exatas ali daquela situação. E aí eu fui fazendo esse processo, aí eu saí desse abismo, né, que eu estava, que é o mesmo sentimento, né, de que só saindo do mundo, né, só tomando um chá de sumiço, que a gente conseguiria resolver os problemas. Só que não, muitos problemas, muitas situações, para não dizer todas, né, porque eu nunca passei por todas para afirmar, mas eu acredito que todas dá para resolver por aqui mesmo. Nós temos capacidade mental e espiritual para tanto. Porém, as capacidades que a gente tem também depende de treino, porque é por isso que eu falei do máximo possível de consciência, né? Que aí a gente trabalha dia a dia, a gente estuda, a gente faz as nossas escolhas diárias a fim de aumentar essa capacidade, né? De aumentar o entendimento que a gente tem sobre as coisas e continuar fazendo escolhas saudáveis. Então, a vida é feita basicamente para isso, né? Para a gente fazer escolhas. A gente acorda o dia e fica fazendo escolhas o dia inteiro. Claro que tem aquelas micro escolhas, né? De que roupa que eu vou, se eu vou acordar na hora, se eu vou esperar uma soneca. Enfim, tem várias pequenas escolhas aí ao longo do dia e tem as longas escolhas filosóficas, né? Que são as escolhas que a gente faz sobre a nossa moral, sobre a nossa ética, sobre todos esses conceitos, né, que a gente tem de escolhas de vida e tudo mais, todas essas reflexões mentais e psíquicas, psicológicas, né, que a gente faz ali, existenciais, a gente faz também grandes escolhas e são essas que movimentam ali, né, toda a nossa vida, tudo que a gente faz depende ali daquilo que a gente acredita. E se a gente tem coragem, né, de sempre desafiar essas crenças, não desafiar no sentido de desmentir, mas para fortalecer mesmo, para entender se aquela crença tem um fundamento, se aquela crença veio de você, se você só vem replicando e nem sabe por quê. Ou se você sabe por quê, se aquele porquê faz sentido ou não para você ainda hoje e tudo mais, porque eu costumo dizer, né, que as crenças principais, né, as crenças que valem a pena manter são aquelas que sobrevivem aos questionamentos, né, são aquelas que não só ficam mais claras quando a gente questiona, quanto elas se fortalecem. E não é sobre ter uma resposta racional para tudo. Nem toda crença vai ter uma resposta racional. Ela precisa fazer sentido, ela precisa fazer sentido para você e não só porque alguém disse que tem que fazer sentido, mas porque realmente faz, se encaixa. Por exemplo, a fé cristã tem muitos termos, né? Tem muitas situações em que a chavinha racional ela não vai fechar. Mas ela não precisa fechar, porque a fé ela cobre as lacunas daquilo que a razão não alcança, porque fica subentendido de que a medida da minha fé ou a medida da minha razão, da minha capacidade de consciência no momento aqui não alcança, mas não significa que não tenha uma explicação. Significa que eu não alcancei ainda. Em algum momento essa conta vai fechar, mas ela não precisa fechar sempre e a todo momento para que eu consiga ver sentido, né? Porque tem várias outras situações em que faz sentido, em que a gente vê que aplicar aqueles princípios morais, aplicar aquela crença, ela dá resultado. E se dá resultado, não precisa necessariamente passar por nenhum tipo de validação racional, científica, seja lá o que for, para ser verdade. Então, nem toda verdade é passível no momento, né, de consciência do ser humano de validação racional. Ela só precisa fazer sentido. Nem sempre o que faz sentido é o mais racional. Enfim, é um papo de louco, mas é comum também a gente ser chamado de louco. Mas não é esse o objetivo do podcast, exatamente falar sobre essa sensação, né? Essa quase depressão que dá, essa vontade de sair do mundo por não saber dar conta dessas emoções, né? Dessa situação dolorosa que é
a gente ficar meio perdido, né? Do que a gente faz na vida, do que a gente se encaixa, daquele sentimento de ser vítima das circunstâncias. Saia dessa posição. Eu sei que não é fácil, não é simples, mas é possível a gente sair dessa posição de ser vítima das circunstâncias para autor da própria história. Não significa que as pessoas que eventualmente te fizeram mal ou dos ambientes que eventualmente eram de fato negativos, isso vai continuar sendo, né? As pessoas vão continuar sendo responsáveis pelos atos delas, mas você também tem uma parcela de responsabilidade, seja no fato de continuar naquele local, naquelas relações, seja em outras circunstâncias, que muitas vezes o motivo pelo qual você está ali com aquelas relações também escondem ali outros fatores de dependência emocional, outros fatores de querer controlar a situação, e aí fica um problema alimentando o outro. Então, assuma esse papel de responsabilidade. É diferente de ser culpado, né? A vítima tem muito de colocar a culpa, né? Se a culpa não é do outro, a culpa é minha. Não é questão de culpa. Ambas as partes têm responsabilidades. Na parte que te cabe, você consegue agir. Na parte que cabe aos outros, não cabe a você. Você não tem alçada para resolver e nem precisa. Cuide da parte que te cabe, que já ajuda bastante. Mudando o ponto de vista com que você olha os mesmos problemas, já ajuda infinitamente na solução dos seus problemas.